O pessoal trouxe um material muito direcionado para a prova, né? Eu senti que houve um zelo. Material do direção, bastante direcionado mesmo aos assuntos, focado nos assuntos da área de tecnologia. Eu consegui avançar bastante. De verdade mesmo, a direção foi muito bom, ajudou muito. E assim, o conteúdo como um todo, com direção para o concurso, ajudou bastante. Tipo, o material é bem sintético, assim, né? E, tipo, realmente mostra o que mais cai, muita questão, plataforma simples de usar. Então, sempre me ajudou muito. Achei muito bom a direção, assim, me auxiliou muito na jornada. Um material de qualidade é fundamental. Então, assim, a importância de você pegar um material, assim, enxuto, que vá direto onde você precisa, é fundamental. Eu acho que é um dos pilares ali da aprovação, né? Um material de qualidade é muito importante. É um ambiente para buscar aprovação e com certeza o direção de cursos, o material, os professores, a forma como a aula é dada é com certeza o que mais aproxima dessa possível aprovação. Um ponto muito positivo de vocês, que vocês conseguiram inovar uma plataforma nova de PDFs. Se eu não tivesse adquirido esse material, não tivesse seguido, né, todas essas dicas do direção, talvez eu não tivesse conseguido ser classificada, não. O material, ele é bem amplo e ele é bem explicado, né? Então, no geral, é um material excelente. E ainda tem todas as outras coisas secundárias do direção, né? Que são as videoaulas também, que os professores são muito didáticos. Além disso, os professores são muito acessíveis também. Sempre que eu precisava tirar uma dúvida, eu conseguia rapidamente descobrir o que eu estava querendo saber. Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão do Direção Concursos aqui no nosso canal do YouTube. Essa aula é para você que está interessado em saber o que tem caído mais em Direito Constitucional no ano de 2025. Pois bem, nós já temos algumas provas de 2025 para podermos analisar e eu selecionei aqui 15 diferentes questões para você treinar. Aquilo que tem sido mais exigido em prova vai aparecer nessa aula. E para começarmos essa conversa, eu quero lhe mostrar como primeira questão uma que exigiu os chamados princípios fundamentais, que estão no título 1 da Constituição. Você sabe que a nossa Constituição é organizada em títulos. E o título 1, que abraça os artigos 1º a 4º, trata justamente desse assunto, os princípios fundamentais. Essa questão foi interessante porque ela te pediu para correlacionar as espécies de princípios fundamentais, os fundamentos, os objetivos fundamentais, os princípios regentes do nosso país no cenário internacional, com uma coluna que foi posta aqui. Eu vou te explicar tudo para você nunca errar uma questão desse tipo, porque entra ano, sai ano, os princípios fundamentais continuam sendo muito exigidos em prova. Então vamos lá. Você vai notar que a questão começa narrando justamente o caput do artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de Estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Dividido em poderes legislativo, executivo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. Considerando isso, você tem que relacionar as colunas. Então, a primeira aponta que o item 1 tem que trazer fundamentos, né? Você vai usar esse número para os fundamentos. Item 2 para os objetivos fundamentais. E, finalmente, o item 3 para a identificação dos princípios que vão reger o nosso país no cenário internacional. Então, basicamente, o que o examinador quer é que você mostre que conhece quais são os fundamentos do artigo 1º, quais são os objetivos fundamentais do artigo 3º e os princípios que vão reger o nosso país no cenário internacional do artigo 4º, tá bem? Então, você tem aqui alguns exemplares, depois, ao final, a gente vai conseguir uma combinação e marcar uma alternativa.
Mas para aproveitarmos então essa questão que foi apresentada agora, bem no início do ano de 2025, numa prova, eu quero que, em primeiro lugar, você entenda que essa expressão princípios fundamentais designa um gênero e que dentro desse gênero nós temos espécies. Então, dentro dos princípios fundamentais, eu encontro as seguintes espécies: os fundamentos no artigo 1º, a separação de poderes no artigo 2º, os objetivos fundamentais no artigo 3º e os princípios regentes do nosso país no cenário internacional no artigo 4º. Então, se o edital do seu concurso te pede para estudar os princípios fundamentais, são esses 4 artigos aqui que você tem que articular, né? Nunca vi uma questão de prova que peça só para você estudar, por exemplo, os objetivos fundamentais, ou seja, o artigo 3º de forma isolada. Eu sou professora de Direito Constitucional há 20 anos e os editais te pedem para estudar esse gênero, princípios fundamentais. E aí qual é a estratégia central do examinador? Ele vai pegar um fundamento do artigo 1º e vai dizer erroneamente na assertiva que é um objetivo fundamental. Ou então ele vai pegar um objetivo fundamental do artigo 3º e vai dizer que isso é um princípio regente do nosso país no cenário internacional. Tá vendo? É esse tipo de confusão que ele vai criar, tentando lhe induzir a errar a questão. Mas você, dando esses passos de forma bem consciente comigo, vai conseguir acertar as questões. Você já sabe então que princípios fundamentais é o gênero e aí estão as espécies. Começando com a primeira. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Bom, a República Federativa do Brasil. República é nossa forma de governo, federativa é nossa forma de Estado. Isso é tema para outra aula, para outra questão, mas estou aproveitando que vimos isso aqui já para poder te lembrar esses detalhes. Quanto à forma de governo, somos republicanos. Quanto à forma de Estado, somos uma federação. E, em uma federação, uma marca central é justamente a indissolubilidade do vínculo federativo, o que significa que nenhum ente da federação pode abandonar a República Federativa do Brasil para poder constituir um Estado nacional novo, um novo país. Isso não existe, isso não faz sentido, tá? Então, como na federação não existe direito de secessão, nosso país é formado por uma união que é indissolúvel dos entes federados. Constitui-se em mais do que um Estado de direito, é um Estado democrático de direito. Então esse é o nosso regime de governo, tá? A democracia. E aqui estão os nossos fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. É claro que na nossa aula aqui no curso eu te explico o que é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Mas para a resolução dessa questão seria suficiente que você gravasse quais são os fundamentos. Alguns alunos gostam dessas construções de mnemônicos, sociediva plu para gravar os fundamentos. Outros alunos já acham que isso não auxilia em nada. O que eu lhe digo nessa transmissão é: não existe bala de prata. Não vá atrás de um método, de algo que funcione de maneira perfeita e exata para todos os candidatos. Você não vai encontrar, tá? Você vai encontrar a sua própria maneira de memorizar certos dispositivos, de gravar informações importantes, tá bom? Mas vai escutando as dicas, os conselhos que um professor lhe dá, que um livro apresentou, que o material trouxe, que uma questão te ensinou, e a partir disso você escolhe qual artifício você usa de maneira mais precisa para poder memorizar. O importante é que você grave os fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, tá bom? Fechou os fundamentos? No artigo 2º nós temos a separação de poderes. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Cuidado para o examinador, pela retirada de um prefixo, não te induzir a errar essa questão, tá? São poderes da União independentes e harmônicos entre si. Nesses 20 anos dando aula, quantas vezes eu já não vi questão de prova na qual o erro era esse aqui, simplesmente, né? O examinador dizer algo assim: poderes da União, dependentes e harmônicos entre si. Entende a loucura, né? Bom, agora continuando. Um detalhe que também não foi cobrado pela questão, mas nós estamos aqui para estudar, né? Isso aqui pode cair numa próxima questão que você vai resolver, quem sabe até na sua prova, é o reconhecimento de que essa tripartição funcional do poder, ela representa um mosaico bastante complexo, justamente porque não temos uma definição de que cada poder desempenha uma única função de forma isolada. Todos os poderes cumprem todas as funções, pelo menos uma de maneira primordial ou típica, as demais de forma atípica ou secundária.
Então, a atribuição de legislar, sem dúvida, é típica do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem por atribuição primordial típica a de legislar e também a de fiscalizar. Mas você sabe que a atividade de natureza legislativa é também desempenhada pelos outros poderes de forma secundária, de modo atípico, tá bem? Então esse quadro ilustra isso, tá? Não precisaríamos disso aqui para a resolução da questão, não, mas eu quis te apresentar. Agora vamos aos objetivos fundamentais, as metas que a nossa Constituição estabelece. O tipo de sociedade que queremos criar, e vamos caminhar sempre nessa direção, está descrita aqui. Queremos construir uma sociedade livre, justa e solidária. Queremos garantir o desenvolvimento nacional. Queremos erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Queremos promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, esses são os nossos objetivos, as nossas metas. Tem aluno que gosta muito desse Cons Gaerra Repro para poder gravar, tá? Tem aluno que acha que já não ajuda, que não colabora, que não contribui em nada. Então, fica aí realmente a seu critério pensar se isso vai lhe auxiliar ou não. Combinado? Mas vamos lá. Próximo passo, avaliarmos os princípios regentes da República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Então, princípios regentes no cenário internacional. Independência nacional, aqui o examinador também gosta muito de trocar o prefixo, né? Mas é independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, o do inciso 4 cai demais, que é o princípio da não intervenção, a regra é não intervir, isso cai bastante em prova. Depois, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, voltando ali para o inciso 7º, né, da solução pacífica dos conflitos, claro que eu já vi questão colocando, por exemplo, solução bélica dos conflitos. Você sabe que isso não vai acontecer, né? Mas enfim. Depois, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, o inciso 10 cai muito em prova também, que é a concessão de asilo político. Tem mnemônico, esse aqui é muito extenso, a maioria não curte essa relação, mas vamos lá. Vamos agora para a resolução da questão. Tínhamos que combinar as colunas. Então, vamos lá. Garantir o desenvolvimento nacional é um objetivo fundamental. Então, item 2. Defesa da paz já é um princípio das relações internacionais. Então, item 3 aqui. Só com isso a gente já encontraria a resposta. Tá vendo? Só de você saber os dois primeiros. Depois, soberania e cidadania são fundamentos, item 1. Depois, igualdade entre os estados é princípio regente da ordem internacional, pluralismo político fundamento de novo, e por último, prevalência dos direitos humanos, também um princípio regente do cenário internacional. Então, com isso, encontramos aqui a combinação exata, né? E resolvemos a primeira questão, tá bom? Professora, sempre que cai uma questão sobre princípios fundamentais, ela é construída dessa forma exatamente? Claro que não. Esse é um tema que cai muito. Se você buscar em qualquer plataforma de questões, questionamentos já feitos pelas bancas sobre esse assunto, você vai encontrar uma infinidade de perguntas, mas naturalmente são variações de um mesmo tema. É sempre a mesma estratégia, pegar um fundamento e dizer que é o objetivo fundamental, ou pegar um fundamento e dizer que é um princípio regente do nosso país no cenário internacional, e o contrário, sabe? Trouxe aqui mais um exemplar só para você sentir o que seria uma questão bem mais fácil, bem mais simples, em que o examinador troca uma palavra para tentar te confundir mesmo. Olha só, são fundamentos da República Federativa do Brasil. Eu li fundamentos, eu já sei que ele vai trazer algo do artigo 1º, para o item ser correto. Entre outros, soberania, ok, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e não valores econômicos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo são princípios regentes do nosso país no cenário internacional, né? Então, por isso, sem muita dificuldade, você marca esse item como sendo errado. Uma prova recente que o CESP apresentou para o TRF da 6ª região. Tá bem? Bom, vamos à questão de número 3, agora mudando de assunto. O próximo título que a nossa Constituição traz é o título 2. Se o título 1 versa sobre os princípios fundamentais e vai do artigo 1º ao artigo 4º, o título 2 é aquele que representa os direitos e as garantias fundamentais. Começa no artigo 5º e vai até o artigo 17. Entre o artigo 5º e o artigo 17, você tem 5 capítulos.
os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos é o tema que encerra esse título. Tá bom? Então, observe que a maior parte das questões em direito constitucional, né, vai abraçar esse título 2 mesmo, os direitos e as garantias fundamentais. Tem sempre muita coisa para estudar. Eu escolhi, para começarmos esse assunto, uma questão que cobrou o artigo 6º. É sempre um dispositivo muito exigido em prova, aquele que menciona quais são os direitos sociais. Então, vejam, o artigo 6º da Constituição estabelece os direitos sociais fundamentais, garantindo o bem-estar e a dignidade da população brasileira. Assinale a alternativa que não corresponde a um desses direitos. Então, na letra A, você tem proteção à maternidade e à infância. Na letra B, moradia e transporte. Na letra C, liberdade de expressão e voto facultativo. Na letra D, educação e saúde. Esses são os direitos sociais, com exceção de uma alternativa, que é a que a gente vai marcar, vai assinalar já já. Antes faremos a leitura do próprio artigo 6º, que no caput menciona os direitos sociais. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Professora, como que eu vou gravar esses direitos sociais todos? À medida que você vai estudando e resolvendo questões, isso vai se tornando algo mais corriqueiro mesmo. Você vai gravando naturalmente, tá? Agora, tem aluno que gosta de usar esses mnemônicos. O Tá Sem Sal PPT é muito famoso porque ele usa as iniciais dos direitos sociais para poder te ajudar a gravar, né? Tem um outro também que os alunos gostam, que é o Edu mora ali, Saúl trabalha lá e Assis prossegue preso no transporte. Talvez isso aqui também te auxilie. E, de toda forma, eu traria como informações adicionais aqui para você, além da necessidade de você memorizar esses direitos sociais, o seguinte: o artigo 6º já foi alterado por 4 emendas constitucionais. 3 acrescentaram direitos sociais lá no artigo 6º. Então, moradia, alimentação e transporte, quando a Constituição foi promulgada e publicada em outubro de 88, não eram direitos sociais expressos. Moradia é um direito social que foi incluído no ano 2000 pela emenda 26. Alimentação é um direito social que foi incluído em 2010 pela emenda 64. E transporte foi incluído no ano de 2015 pela emenda 90. Tá? E ainda, para reforçar essa proteção, o artigo 6º ganhou um parágrafo único mais recentemente, em 2021, com a emenda 114. Esse parágrafo único previu o direito a uma renda básica familiar. Para qualquer pessoa? Não. Aqui está o detalhe. E é o aspecto mais cobrado. Não foi exigido nessa questão, eu nem trouxe uma questão sobre esse tema, mas quando eu fazia a busca de questões de 2025 para te apresentar nessa aula, eu encontrei também algumas sobre o parágrafo único, mas eu já tinha escolhido essas do artigo 6º, então não quis falar só desse tema, quis que a aula de hoje fosse ilustrativa de muitos assuntos que agora, nessas últimas semanas, apareceram em prova. Mas o parágrafo único é muito cobrado, e o ponto central é você gravar que o direito à renda básica familiar, que é garantida pelo poder público em um programa permanente e não temporário de transferência de renda, é um direito que abraça todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social. Você vai encontrar um monte de questões que diz que todo brasileiro tem esse direito. Não, todo e qualquer brasileiro não. Só o brasileiro em situação de vulnerabilidade social. Você vai encontrar questões também dizendo qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade social tem esse direito, o que também seria um equívoco, tá? Bom, maravilha. A resposta agora da nossa questão. É claro que a liberdade de expressão e o voto facultativo estão descritos em nossa Constituição. A liberdade de você manifestar, expressar seu pensamento é um direito individual. Está lá no artigo 5º do inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, vírgula, sendo vedado o anonimato. Então isso é um direito fundamental. Mas veja, o gênero é direito fundamental. Aqui o examinador queria um direito social e a liberdade de expressão é, na verdade, um direito individual. Está no primeiro capítulo, não no capítulo 2, né, que é dos direitos sociais. E depois o voto facultativo. Bom, na nossa Constituição, e nós teremos aqui na aula uma questão sobre o assunto, na nossa Constituição, de fato, o alistamento eleitoral e o voto, eles são facultativos para algumas pessoas. Para quem tem idade entre 16 e 18 anos, para quem é analfabeto e para quem tem mais de 70 anos. Para essas pessoas, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos. Mas observe, isso é um direito político, não é um direito social. Tá vendo? Enfim, fechamos essa questão. Você já viu aí o gabarito e agora vamos para a próxima, que é sobre o mesmo assunto. Olha só.
De acordo com o artigo 6º, são direitos sociais, exceto. O que não é direito social? Bom, educação, saúde e alimentação são direitos sociais, ok. Trabalho, moradia, transporte, lazer também. Segurança é previdência social, sim, mas previdência privada não. Proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados é também direito social, por isso a letra C seria a resposta aqui nessa questão. Atenção a esse direito social, assistência aos desamparados. Você vai observar muitas questões em prova colocando assistência às pessoas com deficiência, assistência às crianças, enfim, tentando trocar isso aqui para te induzir a errar, tá? Bom, seguindo aqui na temática, direitos e garantias fundamentais, a nossa questão de número 5, ela vai tratar justamente de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, essa aqui é uma questão extensa, longa, sobre o artigo 7º. O artigo 7º, ele tem mais de 30 incisos. E ali existem incisos que estão espalhados, por exemplo, o inciso 9º, que você tem que estudar junto com o 16. Você vai observar porque eu vou te mostrar. Tem incisos que estão espalhados, mas que tratam de temas que são correlatos. E aí a melhor estratégia de estudo não seria fazer uma leitura linear do artigo 7º, e sim reunir os incisos por afinidade, aqueles que tratam de temas mais próximos, tá? Vou te mostrar como fazer isso ao resolvermos essa questão. Vamos em frente? O restaurante Panela Quente tem 18 funcionários que trabalham em 2 turnos distintos e abre todos os dias da semana. Sabe-se que a Constituição Federal dispõe de diversos direitos aos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Isso aqui é interessante, é a redação do artigo 7º. Lembre-se que o artigo 7º enuncia um rol de direitos, mas que esse rol, essa lista, não é fechada, taxativa, é meramente exemplificativo, que significa que existem outros direitos, né, para os trabalhadores, para além daqueles que estão mencionados aqui no artigo 7º. Pergunta, é considerado direito trabalhista previsto na Constituição? Você tem 4 opções aqui e eu vou uma a uma encontrar com você qual é a correta. Bom, a letra A diz irredutibilidade do salário em qualquer hipótese. Não, a Constituição não diz em qualquer hipótese. Ela prevê a irredutibilidade do salário, mas faz uma ressalva. Salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, esse item está errado, porque não corresponde ao inciso 6º do artigo 7º. Letra B, remuneração do trabalho noturno igual ao do diurno. Faz sentido? Claro que não. A Constituição, no artigo 7º, no inciso 9, determina expressamente que a remuneração do trabalho noturno será superior à do diurno. Agora, aqui você tem que observar o seguinte, a Constituição diz superior à do diurno, mas não diz superior enquanto. Ela só diz que a remuneração do trabalho noturno é superior à do trabalho diurno, mas ela não diz quanto. Superior quanto, né? Bom, a Constituição só colocou que é superior. Só que agora, observe que tem um outro inciso que trata do serviço extraordinário perante o serviço normal e determina que a remuneração vai ser superior em no mínimo 50%. Como o examinador mistura esses 2 dispositivos para tentar te confundir? É impressionante. Inclusive aqui nessa questão, um caiu na letra B e o outro caiu na letra C. Né? Vimos que a letra B está errada, porque a remuneração não é igual. Agora vejamos a letra C. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 25% a do normal. Não é 25%, é 50%, né? Então a gente já sabe que está errado. Agora aqui no slide seguinte, o que eu fiz? Eu reuni 3 diferentes incisos do artigo 7º para te mostrar que eles precisam ser estudados de forma, no mesmo contexto, no mesmo momento, senão você vai errar isso em prova. Ah, mas eles são distantes entre si. Claro, isso te ensina o quê? Que nem sempre a leitura linear dos incisos é a sua melhor estratégia de preparação. Às vezes você mesmo tem que criar a sua ordem de incisos, reunindo, juntando aqueles que tratam de temas que são correlatos. Vamos lá. Inciso 9, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Se for olhar remuneração do serviço extraordinário perante a do serviço normal, é superior também, mas é superior em no mínimo 50%. E se for olhar atividades penosas, insalubres ou perigosas, a Constituição só prevê um adicional de remuneração, tá? Então, observe que são 3 incisos que, se você estuda em conjunto, você evita muitos problemas, tá bom? Em frente, a resposta tem que estar aqui na letra D, né, que é a nossa última alternativa.
participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. É a exata redação do inciso 11 do artigo 7º, a gente pode marcar como resposta sim, tá? E eu trouxe mais uma questão sobre o artigo 7º para a gente seguir tratando. Justo na letra A, ela cobra a mesma coisa, o mesmo inciso. É impressionante como as bancas se repetem. Entra ano, sai ano e as mesmas coisas vão sendo cobradas. Por que então as provas são tão difíceis? Porque você lida ao mesmo tempo com muitos assuntos diferentes. E gravar isso tudo é complexo realmente. Às vezes demanda um certo tempo. Estamos numa época em que queremos tudo para ontem, né? Há uma pressa, inclusive, em estudar, em aprender, em vencer uma etapa. Mas entenda, às vezes você precisa de tempo para a matéria se enraizar em você. Enraizar nesse sentido de criar raízes mesmo, tá? Então vamos lá. No que diz respeito aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, de acordo com a Constituição Federal, o que é correto afirmar? Vamos para cada uma das alternativas. Olha da letra A. A remuneração do trabalho noturno será metade do diurno. Nem dá para acreditar, né, que alguém colocou isso em prova, mas é uma questão real. E a realidade é soberana. Sim, essas maluquices às vezes aparecem em prova. Uma coisa estúpida dessa foi cobrada. Onde que o trabalho noturno teria uma remuneração que seria a metade do diurno, né? Tem que ter remuneração superior, por óbvio. Então, letra A está errada. Letra B, o aviso prévio será proporcional ao tempo de serviço e é de no mínimo 30 dias. Perfeito, essa é a nossa resposta, tá? Por quê? Porque o inciso 21 do artigo 7º diz exatamente isso. Agora, corrigindo os erros das demais alternativas. Olha essa daqui. O seguro-desemprego será pago em caso de desemprego voluntário, quer dizer, a pessoa está desempregada voluntariamente, aí a gente paga o seguro-desemprego para ela, que não se empregou voluntariamente? Ora, claro que não. Então, o seguro-desemprego é para caso de desemprego involuntário, né? Então, está aqui o erro. Olha como que o examinador retira um prefixo e complica a vida, às vezes, de um candidato. Ah, professora, era muito fácil essa questão. Tá, mas, às vezes, é você em prova com um nível de ansiedade que ultrapassa o comum e você bate o olho na assertiva e você fala, nossa, isso aqui é muito fácil, realmente, seguro-desemprego para desemprego involuntário. Você vê o prefixo onde ele não existe. Você não presta atenção que o examinador retirou. Não sei se já aconteceu com você, tá? Alguns alunos narram isso, já aconteceu comigo também em prova. Então, é também preciso, ao lado da sua preparação cognitiva, né, intelectiva, do que você aprende aqui, é preciso também realizar uma preparação emocional do assunto, do tema, do que você está enfrentando, tá? Ter controle emocional para poder cumprir essa jornada e depois fazer uma excelente prova, isso tudo é muito importante. Bom, vamos lá. Letra D, já sei que está errada. O piso salarial será proporcional apenas à complexidade do trabalho. Não, a extensão também. A Constituição fala isso. Tá bem? Enfim, já encontramos qual era a alternativa correta. Então, a questão de número 6 está vencida e a gente pode avançar agora para a questão de número 7. Eu escolhi essa questão de número 7 porque confesso que nesses meus 20 anos de docência, em pouquíssimas oportunidades, talvez em 5, 6, eu tenha visto essa expressão ser cobrada em prova. E agora ela voltou nessa questão da Selecom. Achei bem assim inusitado eles tratarem as cláusulas pétreas, que são as limitações materiais ao poder de reforma da nossa Constituição, tá? Tratarem com essa expressão, cláusulas de garantia de eternidade. Deixa eu te explicar uma coisa, antes até de eu ler a questão. O poder constituinte originário elabora a nossa Constituição, ela começa a produzir seus efeitos, mas é claro que o poder originário que elaborou a Constituição, ele sabe que a sociedade é muito dinâmica. E a Constituição, ela precisa guardar coerência com a realidade que ela pretende normatizar. Então, se a vida fática traz muitas alterações e o texto constitucional fica ali parado, estático, a tendência é que com o passar do tempo ele se torne ultrapassado, obsoleto. E aí essa Constituição teria que ser substituída. Para evitar justamente esse fenômeno de necessidade de substituição da Constituição, o poder originário previu a possibilidade de o texto constitucional sofrer emendas. Essas emendas, elas vão atualizar, promover pequenos ajustes que vão rejuvenescer o texto constitucional, mantendo-o harmônico com a realidade que ele está normatizando. Então, as emendas constitucionais são alterações que a gente faz na Constituição para que a Constituição continue acompanhando, né, a sociedade que ela regulamenta, tá? Bom,
Quem faz essas emendas? O Poder Reformador. O Poder Reformador é representado pelo Congresso Nacional. Só que o Congresso Nacional não faz as emendas do modo como ele quiser, segundo o procedimento que eles escolherem, ali na hora, coisa e tal. O Poder Originário, ele já pensou as limitações ao Poder Reformador e disse, olha, você pode reformar a Constituição sim, mas você vai ter que observar, você vai ter que obedecer uma série de limites, que são limites, primeiro, alguns não escritos, são implícitos, outros são escritos e estão no artigo 60 da Constituição. Esses limites que estão no artigo 60 da Constituição, eles se dividem em limites formais, circunstanciais e materiais, tá? Justamente os limites materiais é que são as cláusulas pétreas, aqueles assuntos que não podem ser objeto de uma proposta de emenda à Constituição se essa proposta for tendente a abolir ou restringir alguns daqueles assuntos que estão postos ali como cláusula pétrea. Essa foi uma explicação básica, bem introdutória, para a gente poder ler a questão, né, e começar a pensar no assunto. Vamos lá. O governador de um determinado estado promoveu uma ADI contra uma emenda constitucional no Supremo. Olha, isso aqui nem é a matéria da questão, mas de fato o governador pode ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, ADI, no Supremo Tribunal Federal, e emenda constitucional pode ser objeto de ADI sim, para o Supremo conferir se o Poder Reformador agiu corretamente. Nos termos da jurisprudência da nossa Corte Constitucional e da doutrina, né, do constitucionalismo pátrio, as emendas constitucionais podem sofrer limites materiais em decorrência de violação a quê? Quórum mínimo de votação, não promulgação pela mesa da Câmara e votação de tema rejeitado na mesma legislatura, tudo isso geraria vício formal, porque tudo que está posto ali é limite formal ao Poder Reformador. Limites materiais são as chamadas cláusulas pétreas, que aqui ele usou essa expressão que é tão pouco usual, por isso eu achei interessante colocar. Cláusulas de garantia de eternidade. Então, assim, você deve depois realizar a leitura do artigo 60 para entender quais são as limitações, eu vou passar por elas aqui rapidamente, mas saiba que os limites materiais podem ser chamados de cláusulas pétreas e que as cláusulas pétreas representam isso que o examinador chamou aqui numa alternativa de cláusulas de garantia de eternidade. É um nome pouco comum, eu particularmente nem considero muito correto, mas foi utilizado nessa questão, tá bom? Mas falando dos limites, primeiro limite é do tipo circunstancial. A Constituição não pode ser emendada em certas circunstâncias extraordinárias. Por quê? Porque as coisas estão confusas nesse momento, então é melhor não modificar o texto constitucional. Espera a poeira baixar primeiro, depois a gente modifica a Constituição. Então a Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio. Ótimo. Cuidado, porque se estivermos diante de uma intervenção estadual, que é a intervenção que um Estado-membro faz em um município seu, isso existe na nossa Constituição, lá no artigo 35, bom, num caso como esse, a Constituição Federal continua podendo ser alterada. Então, se um Estado-membro da Federação resolve intervir em um município seu, isso não vai afetar a possibilidade de o Congresso Nacional aprovar uma emenda na Constituição Federal, tá bom? Então, essas são as limitações circunstanciais. Em determinadas circunstâncias, a Constituição não pode ser emendada. Quais são essas circunstâncias extraordinárias? Estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Agora, existem também limites formais, né? Então, o primeiro limite formal é de caráter subjetivo, quem pode apresentar a PEC. A proposta de emenda à Constituição não pode ser apresentada por qualquer pessoa, em qualquer circunstância, não. A proposta de emenda à Constituição só pode ser apresentada por quem está listada aqui, nesse rol, que você vai observar, é um rol bem fechado, bem taxativo de autoridades. É o presidente da República, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou então mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, quem pode apresentar a PEC? Sozinho, só o presidente da República. 1/3 no mínimo dos membros da Câmara ou então 1/3 no mínimo dos membros do Senado. O inciso que mais cai em prova é esse terceiro, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. É muito interessante, esse inciso não tem muita importância prática, não existe hoje nenhuma emenda à Constituição Federal aprovada que tenha sido fruto dessa iniciativa. Ela cai muito em prova porque o examinador troca esses trechos aqui, ó,
Por exemplo, onde está maioria relativa, ele põe maioria absoluta, onde está mais da metade, ele põe, sei lá, 1/3. Tenta te confundir mesmo, né? O caminho é esse, tentar te confundir, tá? É o inciso que mais cai em prova. Outro detalhe, você notou também que não existe iniciativa popular para a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição Federal, porque o artigo 60 não prevê. Então, iniciativa popular em âmbito federal para propor emenda constitucional não existe. Só existe iniciativa popular para propor o quê? Projetos de lei, lei ordinária ou lei complementar, tá? Então, iniciativa popular em âmbito federal para proposta de emenda à Constituição não existe porque o artigo 60 não prevê. Só existe iniciativa popular para a apresentação de projetos de lei, lei ordinária ou lei complementar, tá bem? E isso está aqui no parágrafo 2º do artigo 61, que diz que esse projeto tem que ser apresentado na Câmara dos Deputados. Claro, ela vai ser a casa iniciadora, porque a Câmara é a casa que representa o povo, né? E veja, esse projeto de lei tem que responder a alguns requisitos. Não é fácil, são requisitos extremamente rigorosos, que são os seguintes. Eu preciso que esse projeto de lei tenha sido subscrito por pelo menos 1% do eleitorado nacional. Isso hoje gira em torno de 1.400.000 assinaturas, é muita coisa. Essas assinaturas não podem ser colhidas só aqui, em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral da federação. Elas precisam estar distribuídas em pelo menos 5 estados, tá? E outro detalhe, o estado não participa se ele envia, sei lá, uma assinatura de um eleitor seu. Não. É preciso que o estado envie esse número mínimo de assinaturas dos seus eleitores, pelo menos 0,3% dos eleitores daquele estado. Então, é muito difícil cumprir esses requisitos, a gente chama isso de requisitos do 1503. É muito difícil de cumprir, tanto é difícil que quase não temos leis que sejam fruto de projeto de iniciativa popular, tá? Só mais um detalhe. Bom, apesar de não existir iniciativa popular para a apresentação de proposta de emenda à Constituição Federal, é possível que as constituições estaduais prevejam iniciativa popular para a apresentação de PEC em âmbito estadual. Sendo bem honesta, das 26 constituições estaduais, salvo engano, em 16 existe essa possibilidade. E o Supremo já disse que isso era válido. Não é porque não temos essa possibilidade em âmbito federal que ela não pode existir nas outras esferas da federação. Ela pode, tá? Bom, seguindo, existem limitações também de caráter objetivo. Olha só, essas 3 são limitações formais objetivas. A proposta vai ser discutida e votada em cada casa do Congresso, 2 turnos, aprovada se obtiver em cada casa, em cada turno, 3/5 dos votos, né? Por isso a gente usa o número 2235. 2 casas, Câmara e Senado, 2 turnos em cada casa e a maioria de 3/5, tá? Não precisa ter intervalo mínimo entre esses 2 turnos, o Supremo já decidiu. Promulgação de emenda é diferente de promulgação de lei. Quem promulga lei? O presidente. Quem promulga emenda? As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo 5º. Se uma PEC é rejeitada ou prejudicada, aquela matéria não pode ser objeto de uma nova PEC na mesma sessão legislativa. Você tem que trocar de sessão legislativa, tá? Isso também é uma limitação formal. Então, se a matéria foi rejeitada numa determinada sessão legislativa, ela só pode ser objeto de uma nova PEC, de uma nova proposta, a partir de uma nova sessão legislativa. Nunca na mesma, tá? Maravilha. Bom, tem essas informações todas aqui para você. Agora, os limites materiais. Quais são as cláusulas pétreas? A forma federativa de Estado, o voto, que tem que ser direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e as garantias individuais. Essas são as cláusulas pétreas, tá? Que o examinador aqui chamou de limites materiais, o que é muito comum, mas ao invés de falar cláusulas pétreas, falou cláusulas da garantia de eternidade. Não concordo muito com esse nome, porque, veja, não será objeto de deliberação a proposta de emenda que for tendente a abolir esses temas. Então, uma PEC, uma proposta de emenda, pode tratar da forma federativa de Estado? Pode. Se ela não for tendente a abolir ou restringir a forma federativa de Estado, a PEC é possível. Uma PEC pode tratar de direitos e garantias individuais? Claro que pode. Se ela não estiver abolindo ou restringindo direitos individuais, ela é possível. Veja, por exemplo, os 2 últimos incisos do artigo 5º hoje. O artigo 5º hoje conta com 79 incisos. Os 2 últimos foram inseridos justamente por emenda. A emenda 45 inseriu
o inciso 78, direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. O inciso 79 foi inserido em 2022, emenda 115, né, fevereiro, direito ao sigilo pessoal, inclusive nos meios digitais, né, o direito, né, à proteção de dados, falei sigilo, proteção de dados, inclusive nos meios digitais, também foi inserido por emenda. Então, quer dizer, a emenda tratou de tema referente aos direitos e às garantias individuais. Isso é possível? Claro que é possível. Emenda trata, desde que não for para restringir ou abolir, tá? Então, bom, encontramos a resposta dessa questão. Essa questão aqui recuperou uma expressão que é muito antiga. Nem sei mais se tem algum autor que ainda usa isso, senão eu te recomendava, dar uma olhada no autor tal, mas honestamente tem muitos anos que eu não vejo. Bom, aqui eu trouxe mais questões só para reforçar e aproveitar isso que a gente acabou de estudar. Vamos lá. Item 1. Dentre os legitimados para dar início ao procedimento de emenda à Constituição estão o presidente e 1/3 no mínimo dos membros da Câmara ou do Senado. Certo. Eles são legitimados. Presidente 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado. Beleza. Item 1, correto. Item 2. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 10% do eleitorado nacional. É 1% do eleitorado nacional e já é muito difícil a gente conseguir reunir esse número de assinaturas. Imagina se fosse 10%, que loucura, né? Distribuído pela metade dos estados da federação, não. Distribuído em pelo menos 5 estados, bem menos que a metade, com não menos de 0,3%. Quer dizer, já tinha 2 erros ali, então item errado, tá? Essa questão aqui foi a de número 8. O primeiro item certo, o segundo errado. Mais uma, olha só. Questão 9, também variação do mesmo assunto. Após grande mobilização popular, foi apresentado ao Senado Federal um projeto de lei subscrito por 1% do eleitorado nacional, distribuído por 6 estados, com 0,4% dos eleitores de cada um deles, tendo por objetivo a extinção do Ministério XX, o qual, ao ver dos proponentes, não vinha conduzindo políticas públicas em harmonia com os interesses da coletividade. Ao receber o projeto de lei, o órgão competente da Casa Legislativa concluiu corretamente o quê? Olha só, como eu acabei de te ensinar, o artigo 61, parágrafo 2º, eu queria que de início você observasse 2 coisas. A casa iniciadora está correta? É o Senado Federal? Claro que não. O parágrafo 2º do artigo 61 indica a Câmara como casa iniciadora. Afinal de contas, o que está escrito ali? Que esse projeto de lei, sendo de iniciativa popular, vai ser apresentado à Câmara dos Deputados, que é a casa que representa o povo. O Senado Federal é a casa que representa as entidades parciais da federação. Então é claro que a casa iniciadora já está errada. Agora, e com relação aos requisitos do parágrafo 2º do artigo 61? 1% do eleitorado nacional está ok, distribuído em pelo menos 5 estados. Aqui, essas assinaturas estão distribuídas em 6, era pelo menos 5, 6 está ok. E tinha que obter pelo menos 0,4%, né, dos eleitores. 0,3%. Aqui conseguiu 4, um pouco mais. Tá ótimo. Então não há vício nesse ponto. Outro vício que há, e que nós não estamos estudando ainda, é que isso aqui é de iniciativa privativa do presidente, extinção de ministério. Então, para você saber, a letra A é um absurdo, não tem nenhum vício. A letra B diz que só tem vício de iniciativa, não tem vício de iniciativa. Tem vício de objeto, mas não é somente. Não é somente também quanto à casa iniciadora. Então, resposta à letra E, tá? Bom, eu ia até fazer uma pausa, mas com honestidade, a gente está com 40 minutos de aula, mas já vencemos a maior parte aqui das questões. Eu olho pelo número de slides que a gente tem aqui no monitor rodando. Então, vamos resolver as últimas e aí a gente se despede desse encontro, tá bom? Vamos lá. Não vai ser nada muito cansativo. Aliás, vamos tomar uma água? Eu vou fazer uma pausa, eu tomo uma água aqui, você toma uma água aí. Pera aí. Vamos seguir? Então vamos em frente. Questão de número 10 agora, sobre os direitos políticos. Essa questão é interessante porque ela cobra um artigo que é massivamente exigido pelas bancas, que é o artigo 15. Muito raro você encontrar questão de prova sem cobrar esse dispositivo. Olha só. A condenação criminal transitada em julgado constitui uma hipótese em que a Constituição Federal de 88 permite a cassação dos direitos políticos do cidadão. Olha o erro disso. O próprio artigo 15, ele já começa
explicitando claramente que é vedada a cassação de direitos políticos. Então, uma questão desse tipo, que diz que uma hipótese qualquer gera a cassação de direitos políticos, claramente é uma questão equivocada. A Constituição veda expressamente a cassação dos direitos políticos. O que é que ela permite, então? Que o sujeito fique privado dos seus direitos políticos. E essa privação ela pode se dar em uma dessas duas modalidades, ou a modalidade perda ou a modalidade suspensão. Tá? A doutrina diverge um pouco, mas majoritariamente considera-se que só há uma hipótese de perda, que é a do inciso 1º, que envolve o cancelamento da naturalização por sentença definitiva, transitada em julgado. Deixa eu marcar isso aqui para você, estou pegando uma cor específica. Vamos lá, ó. Em verde, perda, o inciso 1º. Segundo a doutrina, todas as outras hipóteses são de suspensão dos direitos políticos. Incapacidade civil absoluta, cuidado que o examinador tira muito a palavra absoluta e coloca relativa para você errar. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Aqui o examinador tira criminal, põe condenação civil, condenação trabalhista, condenação administrativa, condenação tributária. Tudo errado, é condenação criminal. E outra coisa, tem que ser definitiva. Tá? Os direitos políticos ficam suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação. Detalhe, se o sujeito é meramente um preso provisório, em sendo preso provisório, ele está cumprindo pena e, segundo o CNJ, 40% do nosso contingente carcerário é de presos provisórios. Tá? Então, se ele é preso provisório, os direitos políticos não estão ainda suspensos. Claro que não, porque a suspensão só ocorre quando há o trânsito em julgado da sentença condenatória. Tá bom? Condenação por improbidade administrativa também gera suspensão. Deixei o inciso 4 por último, inclusive vou marcá-la aqui com uma cor diferente, porque majoritariamente considera-se que essa também é uma hipótese de suspensão. Mas há na doutrina quem diga que é uma hipótese de perda. É uma doutrina hoje majoritária, mas importante. Tá? Bom, como é que eu faço, professora? Olha, eu iria sempre pela doutrina majoritária. E as bancas vão caminhando nesse sentido também. A FGV, por exemplo, numa questão da CGU de 2022, optou claramente por dizer que isso é hipótese de suspensão, indo mesmo com a doutrina majoritária. Tá? Vamos lá. Recusa de cumprir a obrigação a todos imposta, quer dizer, o sujeito apresenta a escusa de consciência. Ele diz, eu não posso cumprir essa obrigação legal, porque ela fere a minha crença religiosa ou a minha convicção filosófica ou política. Tá? Então, ele não cumpre a obrigação legal a todos imposta, usando a escusa de consciência, e também se recusa a cumprir a prestação alternativa prevista em lei. Uai, aí os direitos políticos ficam suspensos mesmo. Tá? Bom, então essa questão não era difícil, era só você lembrar que a Constituição veda, ela não permite a cassação. Mas eu trouxe uma seguinte, que é a de número 11, em que a FGV exigiu de você um outro tipo de conhecimento, que é o seguinte, olha só, acho isso aqui importante até para quem faz prova da FGV. Quem fica com os direitos políticos suspensos, quem fica com seus direitos políticos suspensos, e aqui no caso foi uma condenação criminal transitada em julgado, não exerce nem a capacidade eleitoral ativa, nem a capacidade eleitoral passiva. Já vou explicar o que é isso, porque tem questão adiante cobrando esses pontos. Capacidade eleitoral, a capacidade eleitoral ativa, você se alistar como eleitor e votar. É a chamada alistabilidade. Isso é a capacidade eleitoral ativa, alistabilidade, se alistar como eleitor e votar. Capacidade eleitoral passiva, elegibilidade, você se candidatar para um cargo eletivo. Tá? Bom, quem está com os direitos políticos suspensos não exerce nenhuma coisa nem outra. Quem está com os direitos políticos suspensos, por exemplo, porque foi condenado criminalmente, essa sentença condenatória transitou em julgado, enquanto durarem os efeitos da condenação, estando com os direitos políticos suspensos, essa pessoa nem vota nem pode se candidatar a nada. Foi justamente o que foi cobrado aqui nessa questão. Tá? Então, Antônio, que está com os direitos políticos suspensos, não pode exercer sua cidadania, ou seja, sua capacidade eleitoral, nem na acepção ativa, nem na acepção passiva. Ou seja, a suspensão dos direitos políticos, ela ocasiona, é uma medida severa, que ocasiona a suspensão dessas duas coisas, tanto da capacidade eleitoral ativa quanto da passiva.
Isso é sempre uma questão da FGV. É impressionante como a banca gosta desse assunto. Mas vamos lá. Próxima questão. Segundo a Constituição de 88, o alistamento eleitoral e o voto eles são obrigatórios para maiores de 18 anos e facultativo, exceto para quem? Essa questão ficou um pouquinho confusa, até eu vou ler de novo, peraí. Segundo a Constituição, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos e facultativo para alguns. Sim, para os analfabetos, para os maiores de 70 anos, para quem tem entre 16 e 18, para quem tem mais de 65 não, então entrou aqui no exceto, né? É isso aí. Basicamente eles cobraram o parágrafo 1º do artigo 14 com uma explicação que eu já tinha trazido. Então tá tudo documentado aqui agora. O que é alistabilidade? É a capacidade eleitoral ativa. Alistamento eleitoral e voto são obrigatórios para uns, facultativos para outros. Aqui na facultatividade, o examinador mencionou quase tudo correto, mas a facultatividade existe só para quem tem mais de 70 anos. E aqui ele colocou quem teria mais de 65. Por isso o erro dessa alternativa, tá? Bom, próxima questão, agora de número 13. Estamos chegando já realmente bem perto da finalização desse nosso encontro, que foi especial, porque é bom sempre olhar o que tem caído em prova agora, né? E foi o que a gente fez aqui hoje. O domicílio eleitoral na circunscrição é uma condição de elegibilidade para o cidadão candidatar-se ao cargo de prefeito? Claro, para você se candidatar a qualquer cargo, você tem que cumprir as condições de elegibilidade que estão no artigo 14, parágrafo 3º, que nada mais são do que requisitos que você tem que cumprir para se candidatar. Então, um requisito é ser nacional, outro requisito é ser alistável, né? Você só pode se eleger se antes você é eleitor. De novo, você só pode se eleger se antes você é eleitor, claro. Você tem que ter filiação partidária, tem que cumprir a idade mínima que a Constituição exige, no caso, para ser prefeito é 21 anos, e tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição. Você quer ser prefeito do município X? Seu domicílio eleitoral tem que ser o município X, não pode ser o município Z, né? Então, esse aqui é claramente um item correto, tá? É um item certo porque, de fato, ter domicílio eleitoral na circunscrição é realmente uma condição de elegibilidade. Agora eu vou voltar só um pouquinho. Uma outra condição de elegibilidade, que não foi cobrada nessa questão, mas que cai sempre muito em prova, é aquela relativa à idade mínima. Essa idade mínima varia de 18 a 35 anos. 18 para ser vereador, 35 no outro extremo para ser presidente, vice-presidente da República e senador. 30 anos para ser governador ou vice e 21 anos para ser prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, deputado federal, estadual e distrital, tá? Tem que conhecer essas idades mínimas, isso cai bastante em prova, tá bom? Questão 14. Fernando, de 30 anos, é brasileiro naturalizado. Reside no Brasil há 20 anos. Ele tem uma carreira destacada no direito e menos de 10 anos de experiência como juiz. Apesar disso, Fernando sonha em se tornar ministro do STF, ocupando um dos cargos mais importantes do sistema judiciário brasileiro. Sendo assim, nessa situação, Fernando poderá ocupar o cargo que almeja? Sim ou não? O que você leu ali que permite ou que é impeditivo, né? Ele tem 30 anos, ele é brasileiro naturalizado, reside no Brasil há 21 anos, tem carreira destacada no Brasil, tem experiência como juiz, mais menos de 10 anos, quer ser ministro do STF. É possível? Claro que não. Por quê? Porque ministro do STF é cargo privativo de brasileiro nato. Só brasileiro nato pode ser ministro do STF. O artigo 12, parágrafo 3º, faz essa indicação. Então, por ele ser brasileiro naturalizado, evidentemente ele nunca vai poder ser ministro do Supremo. E a questão da idade? Bom, a questão da idade, hoje ele tem 30 anos. Tudo bem, não pode ainda, se fosse só a questão etária, porque a idade mínima para entrar no Supremo é 35 anos, idade máxima 70. Mas não é o caso, porque com o passar do tempo, essa questão da nacionalidade não vai se resolver. A da idade vai, daqui a 5 anos ele tem a idade mínima exigida, mas a questão da nacionalidade não se resolve porque ele não vai ser nato, ele vai ser sempre naturalizado. Então, para nós a resposta está na letra C. Não porque o cargo de ministro do STF é privativo de brasileiro nato, tá? Vou voltar aqui um pouquinho para você ver o artigo. É o 12, parágrafo 3º. Cargo privativo de brasileiro nato, o de ministro do STF, tá bom? Então no STF eu tenho 11 ministros. Tem aluno que gosta de lembrar, STF, somos um time de futebol, para gravar que são 11 ministros. Eles têm mais de 35, menos de 70 anos, né, no momento da nomeação. Notável saber jurídico e reputação ilibada.
Quem nomeia? Bom, a nomeação é feita assim: o presidente indica, a escolha é submetida à sabatina no Senado, o Senado aprova por maioria absoluta e aí sim o presidente pode realizar a nomeação. Então, primeiro o presidente indica o candidato que respeita esses requisitos constitucionais. Depois, o candidato indicado pelo presidente tem que ser aprovado pela maioria absoluta dos senadores para que aí então o presidente possa realizar a nomeação. E isso muitas vezes é cobrado em prova. Fundamentando-se na Constituição, os ministros do STF serão nomeados por quem? Ora, pelo presidente da República, já ficava fácil marcar a letra D, presidente da República, depois de aprovada a escolha, pela maioria absoluta do Senado Federal. Maravilha? Bom, conseguimos fechar a resolução dessas 15 questões de forma objetiva, mas explicando todo o detalhamento necessário para você conhecer o que mais tem sido perguntado em prova. Espero que você tenha aprendido com esse vídeo, gostado de acompanhar essa aula e a gente se vê em outras futuras transmissões aqui do Direção Concursos. Obrigado pela companhia e até um próximo encontro.